Bom dia, crianças. Bom dia a todos aqui da nossa sala. Bom dia para você que está me escutando. Hoje é domingo, dia do Senhor. Nós temos hoje uma escola dominical especial. A escola dominical é onde nós aprendemos a palavra de Deus através dos registros, através das histórias, e com essas histórias nós aprendemos como Deus é poderoso, como Deus ele é forte, como Deus é o melhor dos deuses que existe, é o maior de todos os deuses. E nós, através das histórias da sua palavra, nós conhecemos esse Deus. Por isso é importante nós irmos à escola dominical, e nesse tempo que nós não podemos vir à igreja, nós podemos escutar através das aulas que nós estamos tendo essas histórias tão maravilhosas para aprendermos desse Deus, conhecermos desse Deus, para permitir que Ele more no nosso coração e direcione a nossa vida. Sem Jesus na nossa vida, nós não somos nada. Então, nós precisamos deixar Ele dirigir a nossa vida, dirigir o nosso coração, a nossa mente, tudo aquilo que fizemos. Mas para a gente confiar numa pessoa assim, a gente tem que conhecer ela. E a gente conhece ao Senhor dessa forma, lendo a sua palavra, falando com Ele e principalmente escutando a sua voz através das histórias que nós estamos falando aqui. Então, queria que você prestasse bastante atenção nessa história hoje, porque é uma história linda, uma história muito maravilhosa que aconteceu, ainda para poder dizer, ainda para poder testificar sobre a fidelidade de Deus. É isso que nós estamos estudando na nossa revistinha, desde o início da primeira lição, como Deus é fiel. E olha só, a tia não falou que Deus foi fiel, que Deus vai ser fiel. Deus, Ele é fiel. Ele foi fiel com os seus servos, Ele é fiel hoje e Ele vai ser sempre. Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo Deus que sempre existiu. Então, se Ele abençoou os servos dele lá no passado, Ele vai abençoar você, que também é servo dele hoje, é filho dele hoje. Então, preste bastante atenção nessa historinha, que eu gostaria que você conhecesse mais uma porção da palavra de Deus, continuação dessa série de Deus é fiel. Antes nós vamos orar, eu quero orar por você, queria que você fechasse os seus olhos, você que está escutando aí a minha voz, que está me vendo, queria que você fechasse os seus olhos, nós vamos orar, pedindo a Deus para estar abençoando você nesse momento, pedindo a Deus que vai estar abençoando você durante essa semana, abençoando a sua vida nas suas dificuldades, pedindo a Deus para mostrar a sua fidelidade, para que você possa enxergar a cada dia como Deus tem sido fiel para conosco. Vamos orar? Ó Deus, obrigada por esse dia, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui estudando da Tua Palavra, e agora, Deus, com essa história, que o Senhor possa nos abençoar, para que nós estejamos atentos, ó Deus, à história, atentos ao que aconteceu, para que o Senhor nos mostre como foi que aconteceu naquele tempo, para que nós possamos entender como o Senhor foi fiel, como o Senhor abençoou aquele povo, e como o Senhor faz ainda nos dias de hoje, pode fazer nas nossas vidas. Abençoe cada criança que está escutando, abençoe cada pessoa que está tendo a oportunidade de ouvir essa história, que o Espírito Santo do Senhor trabalhe nas nossas vidas. Abençoe a nossa semana, abençoe o nosso dia, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Olha, a nossa história de hoje, ela começa com um menino, um adolescentezinho, quase um rapazinho. Vou mostrar ele para vocês. E o nome dele é José. José, ele era um filho de Jacó. E se você não se esqueceu, Jacó fez parte da nossa história de domingo passado. Jacó e Esaú eram irmãos, eles eram gêmeos, eles tiveram aquele contratempo da bênção da primogenitura, né? Jacó fez algo muito errado, mas ele se arrependeu e Deus o abençoou, Deus o perdoou. E Jacó construiu então a sua família. A família de Jacó, além dos 11 filhos que ele teve,
verdade 12, ele teve também José. José era um filho muito querido para Jacó, era um filho dos mais novos. E ele foi crescendo, crescendo e foi ali trabalhando no acampamento junto com os outros irmãos. Mas pelo fato de Jacó gostar muito de José, os outros irmãos, eles ficavam com muito ciúme, ficaram com muita inveja. Jacó já era bem velhinho, já estava mesmo bem cansado e então ele estava com José sempre que podia. José, ele ainda estava aprendendo algumas profissões, estava aprendendo ainda a mexer com algumas coisas, então ele sempre ajudava o pai dele ali por perto. E os irmãos eram que sempre saíam para poder trabalhar, para poder fazer as coisas. Então, os irmãos de José tinham sempre muita inveja. E para ajudar, sabe o que aconteceu? Eles descobriram que o pai de José, que Jacó, estava fazendo um presente muito especial para José. Ele estava confeccionando uma túnica, uma roupa bem bonita para colocar por cima, e aquela roupa estava sendo feita de forma especial para presentear José. Mas os filhos ainda ficaram com muito mais inveja, com muito mais raiva de José e do pai. Por que ele era o filho assim tão preferido? Mas na verdade Jacó gostava de todos, Jacó amava todos os filhos, mas ele realmente tinha um carinho especial por José. Bom, aconteceu que um belo dia Jacó pediu José para ir visitar os filhos. Eles estavam trabalhando, eles estavam bem longe lá do acampamento, todos eles estavam lá trabalhando. Então Jacó pediu que José fosse ver os irmãos. José, como era muito obediente, era um menino realmente que gostava de obedecer os pais. José falou assim: pai, pode deixar que eu vou sim. E como ficou pronto o meu presente, como ficou pronta a minha túnica, eu vou com ela para me proteger do sol, para que eu possa ficar protegido. Ele vestiu então aquela roupa linda que o pai dele tinha feito e ele foi todo feliz então visitar os seus irmãos. Mas os irmãos aproveitaram aquele momento que já estavam ainda com mais raiva. Ao verem José chegando sozinho, eles pensaram: nós temos que dar um fim nesse irmão, nós temos que dar um jeito nele, ele não pode mais viver, porque ele está atrapalhando a nossa relação com o nosso pai, tudo é o José, ninguém mais aguenta isso. Então eles tramaram um plano de matar José. Acontece que um dos irmãos falou assim: não vamos matar não, vamos fazer o seguinte, eu tenho um plano. Aí eles tramaram então uma forma de pegar José e de lançar José num buraco e deixar José lá nesse buraco até alguém achar ele lá e ir embora falando com o pai que José tinha morrido. Então foi o que aconteceu. Quando José se aproximou, os irmãos de José então tramaram esse plano. E sabe o que eles fizeram? Eles então tiraram a túnica de José, jogaram José dentro de um grande buraco. José então ficou lá embaixo, num lugar onde ele não conseguia mais sair. E a túnica ficou na mão dos irmãos. E o objetivo deles era levar essa túnica lá para Jacó e falar: olha pai, você pediu José para ir, mas infelizmente teve uma fera, um bicho que avançou em José e acabou matando ele. Mas na verdade não tinha matado, José estava lá no buraco preso. Então, o que eles fizeram? Armaram esse plano. Acontece que quando eles estavam praticamente se arrumando para ir embora, sabe o que aconteceu?
passou alguns mercadores, passaram algumas pessoas que compravam e vendiam escravos. E aí os irmãos pensaram, é agora, vamos vender José. Ao invés de deixar José lá no buraco, a gente se livra dele e ainda ganha um bom dinheiro. E foi assim que aconteceu. José, então, foi vendido pelos irmãos. E então, um grupo de mercadores passou por aquele lugar, levou José e foi embora para uma terra muito longe. Foi embora para um lugar muito distante. Bom, acontece que então, quando os irmãos chegaram lá com aquela túnica, eles ficaram muito tristes. Eles se fizeram de tristes e contaram para Jacó tudo o que tinha acontecido. Contaram para o pai que José realmente não poderia voltar mais, que ele estava morto. Mas na verdade ele tinha sido vendido, mas ninguém contou a verdade. Os irmãos erraram muito, muitas coisas ruins eles fizeram. Então Jacó ficou muito triste. Ficou vários dias sem comer, ficou muitos dias chorando, porque ele queria abraçar seu filho, já que ele tinha sido morto, ele queria então enterrar o seu filho. Jacó ficou muito triste, muito doente, inclusive por causa disso. Mas acontece que Deus, ele é fiel. Sabe o que aconteceu com José? Ao chegar então numa terra estranha, deixou então para trás toda a sua família, os seus irmãos que não gostavam dele, o seu pai que amava muito. José então chegou numa terra junto com aqueles mercadores e imediatamente quando eles chegaram, José, ele foi escolhido por um homem chamado Potifar. José chegou numa terra depois de viajar muito a pé com aqueles mercadores, depois de viajar muito tempo todo amarrado, porque ele passou a ser um escravo. José chegou no Egito, e lá no Egito, olha como as pessoas se vestem, olha, eles tinham uns adereços no cabelo, usavam muitas joias, roupas brancas e longas, eles se vestiam diferente. A terra do Egito era uma outra terra totalmente diferente da terra onde morava José. E aí, assim que José chegou naquele lugar, ele foi comprado por um homem, esse homem que se chamava Potifar. Potifar, ele ajudava o rei do Egito. Ele era um soldado do rei. Ele era o braço direito do rei do Egito. Então ele morava numa casa muito boa, ele tinha uma esposa muito bonita, ele tinha umas coisas muito legais na casa dele. E assim que ele viu José chegando, ele observou algo diferente naquele homem. Então ele falou, olha, eu quero esse homem para mim. Então levou José para morar dentro da casa de Potifar. José, então, passou a cuidar das coisas de Potifar. Ele passou a ser um homem de confiança de Potifar. Potifar era um homem de confiança do rei e José era um homem de confiança de Potifar. Lá na casa de Potifar, José cuidava de tudo. José sabia se estava faltando o arroz, José sabia se estava faltando as coisas para comprar, José fazia as contas da casa, José dava conta de tudo para Potifar. E Potifar ficou muito feliz, porque ele sabia que aquele servo que ele tinha comprado era um homem de confiança, era um homem justo, um homem humilde. O que ele não sabia é que José era assim porque ele tinha algo especial no seu coração. Ele tinha Jesus. E José então não poderia agir diferente. Quando nós temos o Senhor no nosso coração, o nosso comportamento fala por nós. E José, então, ele amava o que fazia, mesmo sabendo que ele estava naquela situação, que ele tinha sido vendido, que ele tinha sido, estava escravizado. Ele sabia que algo ruim tinha acontecido, mas ele cria no Senhor e ele sabia que Deus estava sendo fiel com ele o tempo todo. Então José, tudo que ele pegava para fazer, ele fazia muito bem feito. E você aí, criança, quando você precisa fazer algo
mal? Você faz com raiva? Muitas vezes a mamãe fala assim pra gente: meu filho, vai arrumar o seu quarto que tá uma bagunça. Aí você vai com raiva: ah, mãe, que saco! Começa até a xingar a mamãe, a falar as coisas que não agradam ao Senhor, desobedece, fica chorando, fica pegando pirraça, não fica deixando as coisas serem feitas da forma correta. Você já está na idade de aprender como José. Nós já precisamos aprender que aquilo que fazemos, fazemos para o Senhor. Então nós precisamos fazer bem feito, precisamos estar atentos àquilo que a mamãe, que o papai, que as pessoas nos pedem, porque é nessas horas que a gente tem a oportunidade de demonstrar aquilo, tudo que nós aprendemos e sermos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado. Foi assim com José. Então ele fazia tudo muito bem feito. Acontece que a esposa de Potifar era uma mulher muito ruim. Ela não gostava de só ficar daquele jeito que ela era, casada. E ela ficava o tempo todo querendo agarrar José, querendo ficar com ele. Só que José sabia que ela era casada e que ele não podia fazer essas coisas com ela. Um dia, quando eles estavam sozinhos, José e a esposa de Potifar tentou agarrar José e José saiu correndo porque sabia que aquilo não era certo. Então ela agarrou José tão forte que uma parte da roupa ficou na mão dela, rasgou a roupa de José, ficou na mão dela e ela ficou com muita raiva de José ter fugido dela. E aí, quando Potifar chegou em casa, Potifar foi enganado por ela. E ela falou assim: olha o que José fez. José quis me agarrar, José quis ficar comigo, mas eu não quis. Eu saí correndo, mas eu consegui pegar um pedaço da roupa dele. O Potifar olhou e falou: realmente essa roupa é de José. E aí Potifar ficou muito bravo, porque falou assim: eu confiei tanto nesse José, ele era aqui da minha casa, morava aqui dentro comigo, eu dava tudo para ele, trabalhava para mim, e ele foi ficar com a minha mulher. E aí, sabe o que aconteceu? Potifar então mandou José para a prisão. José ficou preso, sem ter feito nada. José era inocente, ele não tinha feito nada daquilo com a esposa de Potifar. Foi ela que inventou tudo, ela tinha muita maldade no coração. Então, Potifar não tinha com quem acreditar. Ele não conhecia José direito, ele sabia que José era um bom homem, mas ele ia desconfiar da esposa dele. Então ele mandou José para a cadeia, para a prisão, um lugar terrível, onde além dele ficar preso, ele tinha que fazer trabalhos escravos, quebrar pedras o dia todo, não tinha direito o que comer, não tinha como tomar banho, ele estava muito cansado, ficou muito triste. Mas lá na cadeia, José não esqueceu quem ele era. Ele era filho de Deus, servo de Deus. E ele continuou firme, obedecendo ao Senhor, lá mesmo onde ele estava. Um dia, ele acabou conhecendo lá na prisão 2 pessoas que também estavam presas lá. Eram pessoas que já tinham trabalhado dentro do palácio do rei. Potifar não tinha um palácio, ele era só o governador lá junto com o rei do Egito, que se chamava Faraó. Mas esses 2 homens já tinham trabalhado lá no palácio. Um era o copeiro do rei e outro era o padeiro. O padeiro a gente já sabe, né? É aquele que trabalha na cozinha, fazendo os pães, fazendo os bolos, os biscoitos, para servir para o rei. Muito bem. E o copeiro? O copeiro era aquele que trabalhava no palácio servindo ao rei. Ele que levava na bandeja as coisas para o rei. Levava o vinho, levava os pães, levava as frutas. Tudo ele ficava lá à disposição do rei, servindo ele e fazendo as coisas que ele queria. Então esses 2 homens foram presos. E um dia eles dormiram e tiveram cada um deles um sonho estranho. Eles dormiram e cada um sonhou uma coisa diferente. E José observou que quando eles
eles acordaram, eles ficaram assim, gente, mas aconteceu umas coisas, né, no meu sonho. Eles ficavam conversando, eu sonhei isso, eu sonhei aquilo, mas que coisa estranha. E aí José observou aquilo e falou, olha, Deus que eu sirvo está me dando entendimento para que eu possa discernir, para que eu possa traduzir, para que eu possa explicar para vocês o que significa esse sonho. Aí eles falaram, é mesmo? Então eu quero que vocês me falem. Então José explicou para eles o que significava aquele sonho. E no final das contas, o sonho do padeiro indicava que ele iria sair da prisão, mas que infelizmente ele ia ser julgado para a morte, ele ia morrer. Já o copeiro também ia sair da prisão. José mostrou em sonho para ele que ele ia sair da prisão, que ele ia ser julgado, mas é que ele ia ser liberto e que ele ia voltar a trabalhar como copeiro. Gente, e vocês acreditam que foi isso mesmo que aconteceu? Aquele homem que era o padeiro foi julgado e ele morreu. Ele não mais viveu para poder trabalhar. Mas o copeiro, ele saiu da prisão e foi trabalhar no palácio de novo. E quando ele estava saindo da prisão, José falou com ele assim, ô copeiro, olha, eu quero que você lembre de mim quando você estiver lá no palácio. Fala do Senhor, fala de mim para Faraó, que eu sou um homem bom e que eu sou inocente. Eu não fiz nada daquilo. E se você achar o Potifar lá também, fala com ele. Lembra de mim quando você for lá. E aí, deu que o copeiro saiu, mas ele não falou nada. Então, José continuou na prisão. José continuou lá por muito tempo ainda. Mas Deus estava com José. Deus estava trabalhando o tempo todo, em todas as situações. Nós somos assim também. Muitas vezes nós passamos por momentos difíceis, momentos de muita tristeza, momentos de angústia. A gente não está blindado. Nós somos filhos de Deus, mas nós também passamos por provações, porque muitas vezes é Deus querendo nos preparar, nos amadurecer, Deus querendo abençoar a sua vida lá na frente com algo muito especial. Então você precisa muitas vezes entender o propósito de Deus. E Deus estava trabalhando na vida de José, mesmo na prisão. Um dia, lá no palácio, sabe o que aconteceu? Estava bem assentado lá o rei do Egito, o Faraó, o todo-poderoso daquela terra. Faraó era o Deus daquele lugar. Tudo que ele falava virava regra. Se falava que ia matar aquele homem, tinha que matar. E ele era então o Deus do Egito. Praticamente ele governava dessa forma. Então todos temiam muito o Faraó. E aí Faraó também teve um sonho. Faraó um dia teve um sonho que deixou o coração dele muito atribulado. Ele levantou e falou, meu Deus, o que aconteceu? Por que eu sonhei isso? Tem uma coisa errada. E aí ele falou, já sei, eu vou chamar todos os magos, todos os deuses aqui do Egito, eu vou chamar todos os mágicos, eu vou chamar todas as pessoas que são adivinhas que vão interpretar o meu sonho. E aí ele chamou um monte de gente e cada um foi lá falar com o Faraó. O Faraó contava o sonho para o primeiro e ele não sabia o que fazer com aquele sonho. Ele não conseguia identificar o que significava. E então o Faraó foi contando para os outros, chamou outros e foi contando, contava o sonho para um tanto de gente e ninguém conseguia então desvendar aquele mistério. E aí o copeiro do rei, que era aquele homem que trabalhava lá e que teve a oportunidade de ouvir José falando do sonho dele, contou para o Faraó, olha, Senhor, lá na prisão eu tive um sonho também e esse sonho se realizou igualzinho um prisioneiro lá me contou. Ele identificou o meu sonho, ele me explicou o que significava e aconteceu exatamente daquele jeito.
Então Faraó mandou trazer José da prisão. Então eles arrumaram José, eles cortaram o cabelo de José, colocaram uma roupa em José, e aí então José ficou perante Faraó, e Faraó então contou o sonho dele para José. José estava na prisão, mas agora estava de frente para o rei do Egito, o homem que tinha o poder de fazer todas as coisas naquele reino. Então José interpretou o sonho de Faraó. Faraó contou o que ele tinha sonhado e José disse: olha, não sou eu que estou interpretando o seu sonho. Quem interpreta o seu sonho é Deus falando através de mim. Eu não tenho poder para isso. Eu sirvo ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E Ele é que me dá discernimento, Ele que me dá inteligência para poder interpretar o seu sonho. Ele então conseguiu interpretar o sonho de Faraó. Faraó ficou muito satisfeito e deu para José uma oportunidade única, deu para ele um cargo muito importante naquele reino. José então saiu da prisão para se tornar um homem de confiança, não agora de Potifar, mas do Faraó. Sabe por quê? Porque ele soube se comportar, ele soube dizer para Faraó o quanto Deus havia trabalhado na vida dele. Ele pôde testemunhar do único Deus. Nós devemos ser assim também. Nós nunca podemos nos esquecer quem somos. Nós somos cristãos, filhos de Deus. Então, palavrão não pode estar na nossa boca, as coisas que desagradam o Senhor não podem fazer parte da nossa vida, a mentira não pode ser contada, a desobediência não pode ser uma realidade na sua vida, porque você é separado, você é cristão. Nós precisamos fazer a vontade de Deus e muitas vezes o nosso comportamento é quem fala muitas vezes do que a nossa boca, do que as nossas palavras. Nós precisamos agir conforme a palavra de Deus. E José agiu desse jeito, por isso que ele foi tão abençoado. Mas nós vamos ver o que aconteceu lá na próxima lição. Nós vamos ver o que aconteceu com José, que cargo é esse que ele ganhou e o que aconteceu na vida dele depois de muito tempo lá na prisão. Mas ele já foi vitorioso. Deus foi fiel com José. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, porque Deus tem sido fiel para conosco. Deus não tem deixado nada nos faltar. Deus tem dado o alimento, Deus tem dado a água, a casa. Deus tem nos abençoado tanto, com tantos bens materiais e também com algo especial. Quando Ele entra no nosso coração, Ele nos abençoa com a salvação. Ele coloca o sangue dele, lavando o nosso coração de todo o mal que nós fazemos, e ele entra lá dentro e faz parte da nossa vida. Essa é a maior bênção que nós podemos ter. E se você ainda não tem Jesus, convide ele para morar no seu coração. É só fazer isso. Fala: Senhor, eu quero que o Senhor more no meu coração e eu quero servir ao Senhor. E aí o Espírito de Deus vai entrar no seu coração e você vai ser dele. É muito fácil se render aos pés do Senhor. Eu quero então orar mais uma vez com você e pedir que você continue agradando o coração de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigada por essa história, obrigada por essa lição, obrigada pelo exemplo de José, que foi um homem firme, que foi um homem que não desobedeceu ao Senhor, não desobedeceu aos seus senhores, foi humilde. Ele, ó Deus, ele pôde testemunhar do Senhor em todo o tempo. Que nós possamos ser assim, que nós possamos ser como José, fiéis ao Senhor, e assim o Senhor ser fiel conosco. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Bom, amanhã é um dia muito especial para um dos alunos aqui da nossa sala. É aniversário do Anthony.
Então, Anthony, desejo que Deus te abençoe muito, que Deus continue cuidando da sua vida, que você possa ser assim como José, um menino obediente, um menino cheio do Espírito Santo de Deus e que você continue crescendo debaixo da graça e do conhecimento do Senhor. Então, parabéns para o Anthony, amanhã é aniversário dele. E nós vamos estar lembrando de você, tá bom? Olha, quero que você agora pegue a sua revistinha, você aí que tem as atividades para fazer, você vai fazer a lição 10 e 11, tá? Quero que você construa direitinho tudo que está pedindo lá na lição. E aí, domingo que vem nós vamos nos ver mais uma vez, tá bom? Um grande beijo para você, um bom domingo e tudo de bom. Tchau!